Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos aprender a fazer o americano de crochê duquesa. É uma peça que ficou muito bonita, muito delicada, um modelo que nos permite fazer várias composições de cores e texturas aqui de fios. Eu fiz no barroco número 6, os detalhes eu coloquei no fio de polipropileno, usei 2 cabos aqui, mas claro, você pode usar o fio em canto, fio de outra cor do que você estiver utilizando, tá? Fica a seu critério, use a sua imaginação que ele vai ficar lindo. Você pode fazer também no fio barbante, tá? 85%, não tem problema. Aí várias pessoas me perguntam a questão da mudança de fios, diferente da aula. Essa aqui eu fiz no fio 6 com agulha 3,5. Se você usar um fio mais fino, aí você tem que usar uma agulha mais grossa, tá? No caso, a número 4, para você tentar alcançar o mesmo diâmetro desse aqui, que é de 39 centímetros que ele ficou, tá? Aproximado. Eu falo tentar porque cada um tem a sua tensão de fio, tá? Na minha tensão de fio, na agulha 3,5, no fio 6, ele ficou com 39 aproximado. Então, cada um tem sua tensão, se você preferir e quiser fazer os seus testes aí, tá bom? Aí você usa uma agulha mais grossa. Então, vamos lá para o nosso passo a passo, espero muito que vocês gostem, já comentem, compartilha, tá? Deixa o seu joinha, não se esqueça, vou deixar na descrição do vídeo todos os detalhes da peça, tá? A numeração das cores que eu utilizei, o peso, o tamanho, ok? Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico e dentro dele vamos fazer esse grupinho aqui de 8 pontos puff com 3 alcinhas cada um. Então, aqui, como vocês podem ver, não tem correntinha inicial aqui, ó, marcação de correntinha. Eu fiz ele um pouquinho diferente para não ficar marcação, porque geralmente os trabalhos a gente começa fazendo 3 correntinhas ou 2, né, dependendo do trabalho, para fazer a altura do ponto alto. Então, aqui eu fiz um pouquinho diferente nesses 2 grupinhos, para não ficar marcação de correntinhas. Então, a gente vai iniciar dessa forma. Estou aqui com fio porcelana, eu vou deixar anotadinho, tá? A cor das linhas, a numeração, tudinho para vocês na descrição, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai iniciar o anel mágico, deixa uma sobra de fio para fazer o arremate e segura. Passa por cima desses 2 dedos, faz um X e segura. Vem com a agulha, eu vou utilizar 3,5 milímetros, tá? Com ela dessa maneira, você passa por baixo do fio da frente, busca o de trás, faz um giro. Aqui a gente não vai fazer a laçadinha inicial, tá? Você pode segurar aqui o anel para não abrir. Essa alcinha é a que você ajusta, essa outra é a que vem do novelo. Então, a gente vai segurar esse anel para ele não soltar. Aqui, tá vendo, ó? É a alcinha que ficou. Aqui a gente começa normalmente fazendo uma laçadinha. Aqui a gente vai ajustar um pouquinho essa alça, como se fosse a altura de um ponto alto. Laça, entra no anel, busca o fio, alonga da mesma altura. Já temos 2 alcinhas. Agora, vamos fazer a terceira e última. Serão pontos puff com 3 alças, né? Já temos 3 alças. Agora, aqui, eu vou segurar para ele não soltar, ou não ficar diferente o tamanho. A gente tira de todas as alcinhas juntas, primeiro ponto puff, ok? Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. E a gente vai continuar fazendo agora os pontos puff dentro do anel mágico, com 3 alças. Alonga até a altura do ponto alto, ou desse aqui que você fez, tá? Para não ficar muito diferente. Segura. A segunda alça, a terceira alça. Vamos tirar todos juntos, inclusive essa aqui que já estava na agulha, tá? 1, 2, 3 correntes. Alonga a segunda alça e a terceira. Aqui é bom você sempre segurar para ele não ficar diferente o tamanho, tá vendo? Segura aqui para você tirar todos juntos, todas as alcinhas, inclusive essa da agulha.
3 correntinhas de separação. Então, essa é a sequência da primeira carreira, tá? A gente vai trabalhar aqui nesse anel mágico 8 pontos puff com 3 alcinhas separados por 3 correntinhas. Eu vou fazer o meu e já vem. Cheguei aqui no final, agora vamos fechar esse anel mágico. Pode fechar ele enquanto der aqui, tá bom? Pronto. Agora aqui a gente vai entrar, ó, nessa alcinha que formou aqui do ponto puff, tá? Bem no topo. A gente entra aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira. A segunda carreira a gente vai trabalhar dentro desse espaço de corrente. Então, a gente vai percorrer com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha. Na segunda correntinha, também um ponto baixíssimo. Agora, aqui a gente vai entrar dentro da alça toda e vai fazer um ponto baixíssimo. A gente vai fazer um ponto puff aqui agora, ele vai ficar bem próximo aqui, tá? Porque depois o outro vai vir aqui. Então, como a gente fez um ponto baixíssimo, ó, se a gente alongar muito, essa alcinha vai ficar à mostra, não vai ficar muito bonito. Ela fica um pouquinho, mas a gente precisa ajustar ela um pouquinho aqui, ó, segura, alonga só um pouco essa alça. Essa primeira a gente vai alongar bem pouquinho por causa dessa alcinha aqui, para não ficar aparecendo, tá? Quando a gente vir com o último ponto puff, ele desaparece aqui um pouquinho, tá? Tampa ele. Então, a gente ajusta só, alonga só um pouco. Vamos fazer ele um pouco mais baixo. Aqui vai ficar como sendo a primeira alça do ponto puff. Daqui mesmo, vamos iniciar a segunda carreira. Uma alcinha já temos do ponto puff, vamos fazer mais 2. Ó, tá vendo? Então, esse aqui a gente faz ele um pouquinho mais baixo. Tira todos juntos. Daqui, não faz corrente de separação, a gente laça e já vai para a próxima alça. Bem aqui no cantinho, a gente vai fazer um ponto puff. Ó, alonga, segura, 3 alcinhas. Agora, a gente tira todas juntas, inclusive a que estava do ponto puff anterior. Aqui, agora, a gente vai fazer 4 correntinhas de separação. 4 correntes. Laça, vem no mesmo espaço e faz mais um ponto puff aqui. Duas alças. Deixa eu ajustar ela aqui que tá um pouco frouxa. 3 alças. Tira todas juntas, mas aqui estava na agulha. Laça, vai pro próximo espaço de corrente e faz um ponto puff. 3 alças. Ó, se você tiver em dúvida da quantidade de alças que você já fez, só você olhar pela frente aqui, ó. 1, 2, 3 alcinhas, tá ok? Tira todas juntas. Às vezes, prende uma lá no meio, ó. Deixa eu fazer de novo. Às vezes, prende um fiozinho que não esteja muito torcidinho, né? 3 alças. Vai girando a agulha assim, ó, que ele passa um pouco mais fácil. Tira tudo junto. Aqui agora, 1, 2, 3, 4 correntes e mais um ponto puff na mesma alça. 2, 3 alcinhas. Vamos tirar todas juntas. Daqui, vamos direto para o próximo espaço, fazer mais um ponto puff. Então, essa é a sequência da segunda carreira, tá? A gente vai fazer aqui 4 correntinhas e vamos fazer, inicialmente, vamos fazer um ponto puff nessa corrente, vamos percorrer aqui, né? Passa para a próxima alça e faz um ponto puff sem corrente de separação. Então, esses dois aqui, a separação de cada espacinho, os pontos puff vão ficar grudadinhos.
4 correntinhas de separação, os que estão junto no mesmo espaço, ok? Vamos fazer assim a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos fazer o outro ponto puff, o último, nessa alcinha onde a gente percorreu, tá? Vai ficar bem grudadinho aqui, mas dá pra fazer. Vira o trabalho um pouquinho pela lateral, tá? 3 alças. Agora, a gente tira de todas juntas. A alcinha teimosa ali. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos ajeitar aqui. A gente vai agora entrar no topo desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui, ó. Bem no topo. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim a terceira carreira. A quarta carreira a gente vai trabalhar no espacinho de corrente. No topo desse ponto puff, a gente vai entrar aqui, fazer uma corrente, um ponto baixíssimo, vamos percorrer. Aqui agora a gente já entra dentro do espaço e vamos fazer 4 pontos baixos. Não precisa de apertar, tá? Porque a gente vai usar eles na próxima carreira, fazendo pontos altos. 4 pontos baixos. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, um ponto picô aqui. Entra nas 2 alcinhas do ponto baixo e faz um ponto baixo. Vamos direto para a próxima alça, repetir. 4 pontos baixos. 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntes, entra nas 2 alcinhas do ponto baixo e faz um ponto baixo, fechando o picô. Na próxima alça, repetição. A gente vai fechar aqui no primeiro ponto puff, com ponto baixíssimo, percorre por esse ponto puff com ponto baixíssimo, entra na alça e faz 4 pontos baixos. Aqui vamos fazer um picô com 3 correntinhas. E vai direto para a próxima alça fazer a repetição, a volta toda. Cheguei aqui no final, nós estamos na terceira carreira, tá? Vamos começar a quarta agora. Vamos finalizar a terceira no primeiro ponto baixo que a gente fez, fazendo um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, a gente já começa a quarta carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Nesse próximo ponto de base, a gente faz um ponto alto, no próximo, vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos na mesma base. Opa! E no último, também, onde tá o ponto puff, aqui bem grudadinho, tá? Cuidado para não esquecer. Aqui também a gente vai fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação entre os bloquinhos, tá? Aqui a gente começa a repetição. No primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um aumento. 2 pontos altos na mesma base. No quarto, um ponto alto. Uma, 2 correntes de separação, vai para o próximo bloquinho e faz a repetição. Essa é a sequência da quarta carreira. A gente vai trabalhar agora, temos 4 pontos baixos, a gente vai fazer 5 pontos altos. No primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, a gente faz um aumento. 2 pontos altos na mesma base. No quarto, um ponto alto. Para separar os bloquinhos, 2 correntinhas. Vou fazer o meu e já vem com vocês. Vamos finalizar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, vamos iniciar a quinta carreira, fazendo 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vamos fazer um ponto alto aqui na lateral. Agora, 1, 2 correntes, pula um ponto de base, no próximo, vamos fazer 2 pontos altos aqui seguidos.
um para cada ponto de base. Chegamos no espacinho. Aqui dentro do espaço, a gente vai fazer 3 pontos altos. Dois, 3. Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos altos na sequência, um para cada ponto de base. Uma, 2 correntinhas, pula uma base e faz 2 pontos altos seguidos. Essa é a sequência da quinta carreira. Dentro do espaço de correntes, vamos fazer 3 pontos altos. Três pontos altos. 2 pontos altos agora na sequência. Aí é só repetição. Ok? Sequência da quinta carreira será: vamos fazer 2 pontos altos seguidos, 2 correntinhas de separação, pula um ponto de base e completa aqui. Faltando aqui 2 pontos altos, né? Então, a gente completa aqui os 2 pontos altos também. No espaço de correntes, 3 pontos altos. E aqui continua repetindo. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula uma base, 2 pontos altos. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Cheguei no final, vamos entrar na terceira corrente com ponto baixíssimo para finalizar a quinta carreira. A sexta carreira, a gente vai subir 3 correntinhas para dar altura. No ponto da lateral, vamos fazer um ponto alto. Dentro do espaço, agora, vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Aqui agora vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, a gente vai repetir agora o que acabamos de fazer. 2 pontos altos. No espaço, 4 pontos altos. Dois, 3, 4. Uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2 pontos de base, no próximo, os 2 pontos altos, já repetindo toda a sequência. Então, essa será a sequência da sexta carreira. A gente vai iniciar com 2 pontos altos, no espaço de corrente, 4 pontos altos, uma sequência de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, fazemos 3 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base e começa a repetição, a volta toda. Vamos finalizar entrando na terceira carreira, terceira corrente, com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a sétima carreira, fazendo 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui mais 2 pontos altos na sequência, um para cada ponto de base. Então, a gente vai ficar inicialmente aqui com 3 pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base, no próximo, ó, sobrou 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer um para cada ponto de base. 3 pontos altos na sequência agora. 2, 3. No espaço de corrente, vamos repetir, fazendo 4 pontos altos. 1,
2, 3, 4. Agora é só repetição. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos na sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, sobraram 3 de base aqui. A gente vai fazer 3 pontos na mesma base, um para cada ponto de base. 3 na sequência. No espaço de corrente, 4 pontos altos. 2, 3, 4. Agora é só repetição. Essa é a sequência da 7ª carreira. A gente vai fazer inicialmente 3 pontos altos, 3 correntinhas, pula 3 pontos de base, completa esse grupinho com 3 pontos altos. No espaço de correntes, 4 pontos altos e começa a repetição. Vou fazer o meu e já vem. Cheguei no final, vamos entrar na 3ª corrente para fechar a carreira. A 8ª carreira, a gente vai fazer 3 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, a gente vai ficar com 3. Dentro do espaço de correntes, vamos fazer agora 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, a gente começa agora a fazer a repetição. Isso aqui, 3 pontos altos, um para cada ponto de base. No espaço de correntes, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma sequência de 4 pontos altos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base. No próximo, começamos a repetição. 3 pontos altos e continua. Então, essa é a sequência da 8ª carreira. A gente vai fazer 3 pontos altos da mesma forma aqui. Dentro do espaço de corrente, 5 pontos altos, uma sequência de 4 pontos altos, um para cada ponto de base, 3 correntinhas de separação, pula 3 pontos de base e continua a repetição. Vou fazer o meu e já vem. Vamos finalizar a 8ª carreira, entrando na 3ª correntinha com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a 9ª. Daqui mesmo, a gente vai fazer 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Aqui no espaço de corrente, vamos fazer 4 pontos altos. A gente vai seguir a carreira toda. Vou fazer esse primeiro bloquinho com vocês, tá? Então, aqui, a gente vai seguindo um ponto alto para cada ponto de base, direto. Aqui não tem corrente de separação. Já estamos chegando no final da base. Que é só mais essa e depois
a carreira de pontos baixos. Então, aqui, um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de correntes, vamos fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4. Aqui agora a gente começa a repetição. Não vou esticar porque é bem tranquila essa carreira, tá? A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui. No espaço de corrente, 4 pontos altos. Assim, a gente vai repetir a volta toda. Cheguei no final da carreira, vamos fazer a 10ª carreira agora e é toda de pontos baixos, tá? Aqui, ó, essa carreirinha aqui. Então, eu vou fazer a troca de fio, o arremate desse aqui, com agulha de tapeceiro. Esse aqui é opcional, tá? Você pode fazer essa carreira com o mesmo fio, isso aqui fica a seu critério, tá bom? A gente não vai utilizar essas correntinhas iniciais, vamos pro próximo ponto de base. Pegar as 2 alcinhas lá do topo do ponto alto. Vamos entrar aqui. Volta lá. Ajusta esse topo aqui, que vai ficar o topo desse ponto alto aqui, das correntinhas, né? Que fez pra dar altura. Então, aqui a gente percorre um pouco mais para fazer o acabamento. Aí, você faz o seu acabamento da sua maneira, tá? Eu gosto de dividir o fio em 2 partes, faz nozinho. Vou fazer o meu acabamento depois. Aí, você faz do seu jeito. Aqui, pessoal, na 9ª carreira, eu coloquei também 3 correntinhas. Se o seu ponto for muito larguinho, mais do que o meu ficou bom com 3, tá vendo? Talvez o seu ponto é muito mais largo e você estiver achando, se você estiver achando que tá muito emborcando assim, ó, sobrando, né, no caso, você pode colocar só 3, tá? Aqui também a gente pôs 3 com 4 pontos altos nessa aqui, né? Então, você pode colocar 3, não, desculpa, 2. Pode colocar só 2 correntinhas e 4 pontos altos, ok? Então, aqui, a gente vai fazer pontos baixos, é um ponto baixo para cada ponto de base. Para dar certo o bico de acabamento, a gente precisa de mais 8 pontos altos. Então, aqui, ó, a gente tem nessa última carreira toda de pontos altos. Na penúltima, tem os espacinhos. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaço. Então, a gente vai fazer nesse espaço, para a gente não se perder, vamos usar como direção o espaço. Dentro desse espaço, temos 4 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer um aumento em cada um. Então, a gente precisa de 8 pontos altos para dar certo o bico e a gente tem 8 espaços. Então, vamos fazer em um ponto de base desse, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? Então, eu vou começar fazendo aqui com vocês para mostrar para vocês. E vou usar uma opção diferente aqui, tá? Para vocês terem opção. A gente pode fazer esses detalhes com fio de polipropileno, fio encanto, fio de outra cor, do mesmo fio que você tá utilizando. Eu vou usar o fio amigurumi, tá? Para fazer esses detalhes aqui. É uma opção. Fica bom do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, eu vou começar fazendo um ponto baixo falso, tá? Se você quiser fazer, fazer um nozinho, uma correntinha para dar altura, pode fazer do seu jeito, não vai mudar. Eu vou fazer um falso ponto baixo. Em qualquer lugar aqui, a gente vai entrar e fazer o ponto baixo. Dou uma laçada no fio com a agulha. Vamos iniciar aqui, ó, no comecinho. Entra e vamos, ó, tem 2 alcinhas. Vamos tirar as 2 juntas. Aqui é o primeiro ponto baixo. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Em toda a carreira. Então, estamos chegando no primeiro espaço. Aqui, estamos chegando no primeiro espaço.
a gente tem 4 pontos altos. Então, eu vou fazer no terceiro, tá? Aqui não vai fazer diferença. Igual como eu disse, eu tô falando, dando a direção para você fazer o aumento no espaço que tem as correntinhas, tá? Que é mais fácil pra gente não esquecer. Então, aqui no terceiro ponto alto desse grupinho, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos aqui, certo? E aqui, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Normalmente, até chegar lá no rumo do próximo espaço, onde a gente vai fazer mais um aumento. O fio amigurumi é um fio muito bom de trabalhar. Eu adoro trabalhar com fio amigurumi. Então, aqui chegou no espaço, eu vou fazer no terceiro, tá? Como eu disse, você pode fazer em qualquer um dos 4. É só uma direção que eu tô te dando pra gente não se perder. Pra gente usar o aumento no rumo desse espaço. Opa. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, que eu já te faço o aumento. E aí, é só repetição, tá? Repetição, né? Continuar o que a gente tá fazendo. Não vou esticar muito, porque é bem tranquilo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui, ó, bem no ruminho, a direção que eu tô te dando pra gente não esquecer, tá? A gente precisa de 8 pontos baixos a mais. Como a gente tem 8 espacinhos, então, a gente vai ser direcionado através deles, pra gente não se perder. Quando chegar no espaço aqui, ó, bem no rumo, em um desses 4 pontos, você faz um aumento. 2 pontos baixos na mesma base. Eu vou fazer o meu e já vem. Já fiz aqui todos os meus pontos baixos e os 8 aumentos aqui no rumo do bloquinho, né? Que tem a correntinha que a gente precisa para dar certo o bico de acabamento. Então, eu vou fazer o arremate do fio, porque eu vou trocar de cor. A gente vai iniciar agora essa carreira aqui do bico. Então, aqui a gente vai fazer o arremate da mesma forma. Não vamos utilizar o primeiro ponto baixo, vamos pro segundo, pegando as 2 alças. Entra aqui de novo, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo, volta lá. Entra levando esse fio para trás. Então, aqui, vamos iniciar a 11ª carreira. Eu vou utilizar a cor militar. Então, a gente vai começar fazendo pontos baixos. Inicialmente, é uma sequência de 5. Inicialmente, a gente vai fazer 3, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo falso também. Uma laçada. Deixa um fio aqui pra gente fazer um arremate. Pode entrar em qualquer lugar aqui, tá? Vou entrar aqui. 2 alcinhas. Agora, a gente tira as 2 para fazer o ponto baixo. Primeiro ponto baixo. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos aqui agora. 2, 3. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos pular. 1, 2, 3, 4. Desculpa. 1, 2, 3 pontos de base no quarto. A gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base no quarto. A gente faz a repetição. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sequência da 11ª carreira, tá? Inicialmente, a gente vai fazer 3 pontos baixos, porque depois a gente fecha aqui e já começa a próxima carreira no ponto do meio, o terceiro, que é o central, tá?
Então, aqui a gente começa fazendo 3 pontos baixos, 4 correntes de separação, pula 3 pontos da base, no quarto, a gente continua fazendo a sequência de 5 pontos baixos. 4 correntes, pula 3 base e faz a repetição a volta toda. Estou chegando aqui no final, já fiz as 4 correntinhas, vamos pular 1, 2, 3 pontos de base no quarto, sobraram 2, tá vendo? Então, a gente faz agora para completar o grupinho de 5 pontos baixos. Esse aqui, ó, dos 5, o terceiro é o ponto central. Então, a gente vai finalizar a carreira aqui e já começar a próxima. A gente vai entrar na alça de trás, pegando somente a alça de trás, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente entra pegando as duas alças, a da frente e a de trás. Aqui vai ficar um pouquinho mais justo pra gente entrar, porque eu fiz um ponto baixo falso, tá? Mas dá pra entrar, tá vendo? Duas alcinhas, agora a gente faz o ponto baixo. Ok? Então, aqui a gente já vai começar a 12ª carreira. Vamos fazer 1, 2 correntinhas, vamos pro espaço de corrente, fazer 4 pontos altos separados por uma corrente. 2, 3, 4. 1, 2 correntes. Vamos no ponto alto, no ponto baixo central, que é o terceiro, fazer um ponto baixo. 1, 2 correntes, no espaço de correntinhas, os 4 pontos altos separados por uma corrente. Esse primeiro ponto alto ficou muito feio. 4 pontos altos, uma corrente de separação entre eles. 3, 4. 1, 2 correntinhas, vem no ponto baixo central, o terceiro, faz um ponto baixo, 2 correntes e continua a repetição. Essa é a sequência da 12ª carreira. A gente vai finalizar aqui, fazendo 2 pontos baixos, completando o grupinho de 5. Entra na alça de trás, faz um ponto baixíssimo, volta, pegando as duas alcinhas do ponto baixo e faz um ponto baixo. 2 correntes, no espaço de correntes, 4 pontos altos separados por uma correntinha, 2 correntes, um ponto baixo no ponto baixo central, 2 correntes. Assim, a gente vai seguir a volta toda. Pronto, eu cheguei aqui no final, vamos finalizar a carreira entrando nesse primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. A 13ª carreira, a gente vai trabalhar a partir desse primeiro ponto alto aqui. Então, para isso, a gente tem que caminhar. Vamos fazer nessas 2 correntinhas pontos baixíssimos. Vamos chegar até lá no ponto alto. No ponto alto, entra e faz ponto baixíssimo também. Aqui, ó, esse biquinho, ele tem relevo. São pontos pegos pela parte da frente do ponto da carreira anterior, tá? Então, para fazer esse efeito, essa laçadinha aqui, a gente alonga só um pouquinho, tá? Não alonga demais, só para você fazer o giro na agulha. Você faz um giro, passa ela por trás do ponto, vem pela frente, pega o fio e passa dentro dessa alça. Aqui agora, já podemos fazer 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto, uma correntinha de separação. O primeiro, olha, ficou todo enroscadinho, tá? Você ajusta ele aqui, porque o primeiro a gente tem que fazer essa laçadinha para passar o ponto na frente dele, né? Então, você ajusta para ele ficar mais ajustadinho. A gente tem aqui na carreira anterior 4 pontos altos. A gente vai fazer agora 7 pontos altos. Então, a gente vai fazer um ponto alto
pegando pela frente de cada um desses 4 e um ponto alto nas correntinhas, ok? Então, vamos lá, todos separados por uma corrente. A gente fez 3 correntes para dar altura de um ponto alto e uma de separação. Agora, eu vou fazer entre os 2 pontos altos, na correntinha, pegando ela toda, tá? Um ponto alto, uma corrente de separação. Nesse ponto alto, a gente envolve ele, agulha, ó, agulha para trás, vem pela frente novamente. O fio ficou pela frente, tá vendo? Então, você passa ele, pode fazer esses pontos mais alongadinhos, tá? E faz aqui o ponto alto. Uma corrente de separação. Então, aqui ele foi pego pela frente do ponto da carreira anterior. Agora, no espaço de corrente, a gente faz um ponto alto. Uma corrente de separação. Nesse ponto alto, da mesma forma, pegando pela frente dele. Vai com a agulha para trás, passa ela por trás do ponto e vem pela frente. Com isso, o fio do novelo tá na frente. A gente pega ele, alonga e faz o ponto alto. Uma corrente. No espaço de corrente, um ponto alto, uma corrente. No último, da mesma forma, pegando pela frente dele, a gente faz um ponto alto. Para o próximo bloquinho, a gente não faz corrente nenhuma de separação, laça e já faz o ponto alto, pegando pela frente do ponto alto anterior. Uma corrente de separação. Todos aqui tem uma corrente de separação, tá? Na correntinha, um ponto alto, uma corrente, no ponto alto, pegando pela frente, um ponto alto, uma corrente, meu fio tá enrolando. Na correntinha, um ponto alto, uma corrente, no ponto alto, pegando pela frente, faz um ponto alto nele. Tá vendo que é bem fácil? No último, um ponto alto, pegando pela frente. Aqui, sem corrente nenhuma de separação, a gente já vai para o próximo bloco fazer a repetição. Essa é a sequência da 13ª carreira, tá? Dá um efeito bem bonito. Então, a gente vai trabalhar, fecha aqui com ponto baixíssimo, né? No ponto baixo, caminha por essas 2 correntinhas para chegar no primeiro ponto alto, onde a gente vai começar a trabalhar. Aqui, a gente tem que fazer aquela voltinha para passar o fio pela frente do ponto alto. 4 correntinhas, 3 para equivaler o primeiro ponto alto, uma de separação. Nesses pontos altos, a gente vai fazer ponto alto pegando pela frente. Nas correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto, todos separados por uma corrente. Entre os bloquinhos, não tem corrente de separação nessa carreira, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, faz com calma, tá? Eu vou fazer o meu, no final eu venho. Cheguei aqui no final, vamos entrar na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Assim, a gente finaliza a 13ª carreira. A 14ª carreira, a gente vai trabalhar a partir do segundo ponto alto, aqui, ó, desse ponto alto. Aqui a gente tem 7 pontos altos. Nessa 14ª carreira, a gente vai manter os 7 pontos altos, mas não vamos trabalhar o primeiro e nem o último, tá? O ponto alto nem o espaço. Então, a gente vai trabalhar somente os 5 pontos altos que temos aqui, mais esses 2 espaços do topo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o meio. Então, a gente vai trabalhar os 5 pontos altos e esses 2 espaços aqui no topo, a gente vai trabalhar eles também. Então, a gente vai continuar com 7 pontos altos, da seguinte maneira. Então, aqui, pra gente chegar até esse ponto, a gente vai fazer da mesma forma que fez aqui, tá? Vamos caminhar por essa corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Entra nesse ponto alto e faz um ponto baixíssimo.
Aqui é assim, ó, a gente vai fazer invertido dessa vez. Como a gente não trabalha o primeiro e o último, a gente tem 5. Então, a gente tem aqui, ó, 3 pontos altos nos espaços de corrente e 2 pegos pela frente do ponto alto anterior. Então, nesses pontos altos aqui das correntes, a gente vai fazer pegando pela frente. E nesses 2 aqui, que já estão pegos pela frente, a gente vai fazer ponto alto nas bases deles, ok? A gente vai inverter. E esses 2 aqui pegando pela alcinha, entre a alcinha. Dentro da alcinha, né? Da corrente. Então, vamos lá. A gente vai fazer da mesma forma aqui, por trás do ponto alto, a gente entra, põe a agulha pela frente. Passa o fio e passa dentro dessa alça, pra gente iniciar. Agora, aqui, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e uma de separação. Essa corrente de separação, a gente vai continuar mantendo ela, tá? Da mesma forma. Então, aqui, nesse ponto alto que está na corrente, eu fiz um ponto alto pegando pela frente. Nesse espaço de corrente aqui, a gente não trabalha, vamos direto para esse que está pegando pela frente, vamos fazer um ponto alto na base dele. Uma corrente de separação. Aqui, a gente chegou no topo. Então, nesse espaço de corrente, a gente vai fazer também um ponto alto. Uma corrente. Chegamos no ponto alto que está na correntinha. Então, a gente vai fazer ele pegando pela frente. Ele não, outro, né? Pegando pela frente. No espaço do topo, nesses 2, onde a gente trabalha. Mais um ponto alto. Uma corrente de separação. Nesse ponto alto que está pegando pela frente do anterior, a gente vai fazer um ponto alto na base dele. Uma corrente. Aqui a gente não trabalhou essa correntinha, esse espaço, aqui também não vamos trabalhar. Então, nesse ponto alto que está na correntinha, a gente faz um ponto alto pegando pela frente dele. Uma corrente. Nesse espacinho aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo entre os bloquinhos. Uma corrente. Então, vamos iniciar agora repetindo. É bem tranquilo, tá? Então, a gente vai fazer invertido. A gente não trabalha esses 2 primeiros, o primeiro ponto alto e o último. A gente vai trabalhar os 5 pontos altos, mais esses 2 espaços do topo. Então, vamos lá. Não trabalha esse, vem pro próximo que está na corrente. Vamos fazer um ponto alto pegando pela frente. Todos separados por uma corrente. Vem nesse ponto alto que está pegando pela frente, faz um ponto alto no topo dele, na base. Chegamos no espaço e no ponto alto central. Aqui nesses 2 espaços, a gente vai fazer um ponto alto. Então, faz um no ponto alto no primeiro, vem no ponto alto que está na corrente, faz um ponto alto pegando pela frente dele. No espaço do lado, um ponto alto. Nesse ponto alto que está pegando pela frente, um ponto alto na base dele. Nesse ponto alto que está na corrente, vamos fazer um ponto alto pegando pela frente dele. Uma corrente de separação, vem no espaço aqui, entre os blocos e faz um ponto baixo. Uma corrente de separação. Então, essa é a sequência da 14ª carreira. Pronto, pessoal, cheguei no final. Então, aqui eu já fiz o ponto baixo, uma corrente. Eu vou fazer a troca de fio, que essa carreira aqui eu vou fazer na cor quartzo, tá? Então, vou fazer o arremate dela aqui, do fio. Os detalhes, a gente pode fazer tanto agora, esse aqui, ó. Esses detalhes aqui a gente pode fazer agora, se você quiser fazer agora, mas pode deixar pro final também, tá? Que não vai atrapalhar. Eu vou fazer no final. Aí, você vê, se você quiser ir lá
no finalzinho do vídeo, você dá uma olhadinha como que é, mas é bem fácil de fazer mesmo depois dele estiver pronto, tá? Que o trabalho tá pronto. Então, aqui a gente fez 4 correntes, vamos entrar nessa aqui da de separação, pegando as 2 alças. Volta lá. Vamos levar esse fio lá pra trás, para fazer o arremate dele depois. Então, vamos começar a 15ª carreira. A gente vai trabalhar nessa carreira pegando a alcinha de trás, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, o ponto alto tem 2 alças. A gente vai pegar somente a de trás para fazer as alcinhas, tá? Eu vou fazer um falso ponto baixo, uma laçada. Vou vir aqui, ó, nesse grupinho, o penúltimo ponto alto, pegando a alça de trás dele, a gente entra e faz um ponto baixo. Aqui, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes para separar os blocos. No segundo ponto alto do próximo grupo, pegando a alcinha de trás, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para ficar aqui envolvendo esse grupinho. A gente vai lá no penúltimo ponto alto, pegando a alça de trás dele e faz um ponto baixo. Aqui é só repetição, tá? 1, 2, 3, 4 correntes. No segundo ponto alto do próximo grupo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No penúltimo ponto de base aqui, nesse ponto alto, pegando a alça de trás, um ponto baixo. Essa é a sequência da 15ª carreira. Então, a gente vai pegar pela alcinha de trás dos pontos. Em um grupo, a gente pega no penúltimo, vai para o próximo grupo e pega o segundo, tá? A alcinha de trás do segundo ponto alto. Para separar os bloquinhos, 5 correntes. Desculpa, 4 correntes para separar os bloquinhos. Por cima aqui do grupinho, 5 correntes. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Vamos finalizar a carreira entrando no ponto baixo que a gente fez lá no início. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando a 15ª carreira. A 16ª carreira, a gente vai trabalhar dentro desse espaço de correntes. Então, aqui, ó, esse biquinho, o segundo grupo aqui dessa carreira, é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? A única coisa que vai mudar é na segunda, são 3 carreiras aqui, né? Então, a segunda carreira é que tem uma mudança. Nessa aqui, a gente não fez corrente de separação entre os blocos. No próximo grupo, ela vai ter. Só essa aqui que é a diferença. Eu vou fazer a primeira com vocês rapidinho, tá? Desse grupinho aqui, todas eu vou fazer o primeiro com vocês rapidinho, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui, a gente fechou no ponto baixo com ponto baixíssimo. Vamos entrar aqui pra dentro do espaço com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Uma corrente de separação. Vamos fazer os 4 pontos altos separados por uma corrente. Já temos 1, 2, 3, 4. 1, 2 correntes. Aqui, ó, a gente vai pegar, tá vendo aqui, ó, esse ponto alto aqui é o central, tá vendo? Então, a gente vai pegar a alcinha de trás dele e vai envolver toda essa correntinha e vamos fazer aqui um ponto baixo. 1, 2 correntes e vamos pro grupinho de 4 pontos altos separados por uma corrente nesse espaço. Pode fazer esses pontos altos um pouquinho mais alongados, tá? 2, 3, 4. 1, 2 correntes. Vamos nesse ponto alto central, pegando a alça de trás, envolve toda a alcinha de correntinha que a gente fez.
faz um ponto baixo, uma, duas correntes e faz o grupinho de 4 pontos altos separados por uma corrente. Essa é a repetição da 16ª carreira, tá ok? A gente vai fazer os 4 pontos altos separados por uma corrente, 2 correntes de separação, um ponto baixo, pegando a alça de trás do ponto alto central da carreira anterior, envolvendo toda a alcinha que a gente fez, a de 5 correntinhas, tá? 2 correntes e repete. Aqui, como eu falei, ó, esse detalhe aqui, que a gente pode fazer no final, a gente vai fazer, tá vendo? Facinho aqui, ó. A gente vai fazer pegando a alcinha da frente dos pontos. Então, fica facinho, só a gente virar o trabalho assim, que dá pra gente fazer normal, tá ok? Eu vou fazer a minha volta e já vem. Cheguei no final, olha só, se seu trabalho estiver emborcando um pouquinho aqui, ó, tá vendo? É normal, tá? A próxima carreira a gente vai fazer, ele já vai voltando ao normal e depois a gente vai puxar todos os pontinhos, tá? Pra colocar eles no lugar, vai ficar ajustadinho, tá ok? Então, vamos aqui finalizar a 16ª carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A 17ª carreira é a repetição da 13ª. A diferença é que a gente não fez correntinha de separação nessa aqui. Na próxima, a gente vai fazer. Então, vamos continuar aqui, fazendo ponto alto, pegando pela frente. Nessa alcinha, a gente vem com a agulha por trás do ponto, passa pela frente, vem com o fio e passa dentro dessa alça. Aqui já vamos fazer 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto e uma de separação. Agora, aqui a gente ajusta esse ponto, para ele não ficar emborcando, tá? Nesse espacinho de corrente, um ponto alto, uma corrente, nesse ponto alto, pegando pela frente, um ponto alto. Vou fazer isso aqui mais rápido, porque é a repetição do que a gente já fez, tá? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Na correntinha, um ponto alto. Deixa eu repetir esse ponto aqui, que ficou muito feio. Pegando pela frente, um ponto alto. Uma corrente, na correntinha, um ponto alto. Nesse ponto alto, um outro ponto alto, pegando pela frente. Na correntinha, um ponto alto. E aqui, um ponto alto, pegando pela frente. A diferença é que aqui, para separar os blocos, a gente vai fazer uma correntinha de separação. Vai para o próximo bloco e faz a repetição. No ponto alto, um ponto alto pegando pela frente. Na correntinha, um ponto alto. Que a gente vai seguindo da mesma maneira que a gente fez o grupinho anterior. O que não muda é a corrente de separação que vai ter em todos, tá? Uma corrente de separação nos blocos e segue repetindo. Então, aqui, se você tiver uma dúvida, volta aqui um pouquinho o vídeo, tá? Que é a mesma coisa que a gente já fez aqui, a diferença é uma correntinha de separação entre os blocos. Vou fazer o meu e já vem. Cheguei no final, ó, tá emborcando um pouquinho, só a gente puxar. Olha, ajeitando o trabalho aqui. No final, a gente faz tudo isso novamente, tá bom? Já vai tomando forma. Vamos fechar a carreira na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Terminamos a 17ª carreira. A 18ª é a repetição dessa 14ª aqui, ó, tá? Então, a gente vai caminhar, não trabalhamos o primeiro nem o último ponto de base. Vamos trabalhar alternado agora, tá? Os pontos altos, esses dois que estão pegos pela frente, vamos fazer um ponto alto na base. Os 3 que estão na correntinha, vamos fazer pegando pela frente. Nas 2 alcinhas aqui do topo desse grupo, um ponto alto em cada um. Todos separados por uma corrente. Então, vamos caminhar por essa correntinha com ponto baixíssimo. Entra nesse ponto alto com ponto baixíssimo.
leva a agulha para trás, deixa o ponto na frente dela. E vamos passar por essa alça. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 para equivaler o primeiro ponto alto e uma de separação. Vamos ajustar esse ponto aqui. Vamos para esse ponto que está pegando pela frente, faz um ponto alto no topo dele, nessa base. Nesse espaço de correntinha do topo, um ponto alto. Nesse ponto alto que está na corrente, um ponto alto pegando pela frente dele. Na correntinha, um ponto alto. Nesse ponto alto que está pegando pela frente, vamos fazer um ponto alto na base dele. Nesse ponto alto que está na corrente, um ponto alto pegando pela frente. Uma correntinha, um ponto baixo aqui, entre os blocos. Uma correntinha, vai direto para o segundo ponto alto. E faz a repetição, tá? Aqui é bem tranquilo, que a gente já fez aqui nessa carreira, né? Então, alguma dúvida, novamente, volto um pouquinho o vídeo. Então, a gente vai fazer a 18ª carreira repetindo a mesma coisa que a gente fez na 14ª, tá ok? Pronto, eu terminei a carreira. Agora, gente, vamos ajustar os nossos pontinhos para não ficar emborcando, tá? Olha, já quase nem tá mais, a gente vai ajustando, nem tá. Se você achar, isso depende da tensão do ponto de cada pessoa. Se você achar que 5 correntinhas aqui tá pouca, você pode colocar mais. Se achar que tá muito, você tira uma, não vai alterar, tá? Nessas aqui, que são 4, você pode alterar também, não tem problema. Esse caso aqui, você pode alterar caso precise, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer os detalhes agora no fio amigurumi, esse mesmo aqui. Então, vou arrematar o fio aqui. Com agulha de tapeceiro. A gente vai vir na corrente de separação. Entra aqui na correntinha, volta lá. Pra gente fazer o arremate depois. Então, aqui, ó, pra gente fazer esse detalhe, é ponto zigue-zague, tá? A gente vai fazer em todos os pontos altos aqui, pegando pela alcinha da frente, tá ok? Então, a gente vai virar o nosso trabalho aqui, pra ficar mais fácil. Ó, temos 7 pontos altos, então, a gente vai pegar em todos eles, na alcinha da frente, aqui, tá vendo? E vamos fazer esse ponto zigue-zague. Deixa uma sobra de fio aqui, vamos na alcinha da frente, laça, opa, não pegou tudo. Laça. Aqui, depois, a gente passa esse fiozinho aqui lá pra trás, tá? A gente leva ele lá pra trás, pra fazer o arremate. Então, aqui eu lacei, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui a gente vai seguindo dessa maneira, muito simples, que dá um efeito muito lindo na peça. Uma corrente, pega a alça da frente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Alça da frente do ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui, ó, se você quiser fazer também nas correntinhas, pode fazer, tá? Não tem problema. Eu vou fazer só no ponto alto. Nesse daqui, eu fiz em todos. Nos pontos altos e nas correntinhas. É um ponto mais, um fio mais fino, então dá pra fazer. Quando é um fio muito grosso, se for o mesmo que você for usar de outra cor pra fazer o detalhe, aí talvez não dê, tá? Você terá que usar só os pontos altos, porque senão ele vai ficar todo engeadinho assim, ó, vai sobrar, tá? Aí você vai vendo aí. Então, eu fiz uma correntinha no último, pegando a alça da frente,
um ponto baixo, uma corrente. Aqui na divisão, ó, tá vendo? Aqui, ó, a divisão. Tem as duas correntinhas, uma correntinha. A gente entra, faz um ponto baixíssimo. Daqui, vai para a próxima correntinha, o espaço, faz um ponto baixíssimo, uma corrente. E aí, continua. Segue fazendo ponto baixíssimo, uma corrente, pegando somente a alcinha da frente. Se você for pegar a correntinha, aqui, ó, tá vendo a correntinha? Só você vir nela aqui, na alcinha da frente e fazer da mesma maneira, ok? Aí fica a seu critério. Se o fio for fininho, igual esse daqui, se for fio de polipropileno, você pode pegar os dois, que não vai ficar sobrando, não. É um detalhe que eu acho muito bonitinho. E pegando só a alcinha da frente, como a gente tá fazendo, fica os pontos zigue-zague todinho pela frente, tá vendo? Então, fica muito bonito. Chegou no espaço, entra aqui no primeiro espaço, faz um ponto baixíssimo. Vai direto para o próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aí, continua a repetição. Eu vou fazer o meu aqui, a minha volta. Olha que bonitinho. Esse aqui a gente passa depois lá pra trás. Aqui, ó. Pega uma alcinha aqui. E traz ele aqui pra trás. Depois a gente faz um arremate. Olha que lindo. Cheguei no final, já cortei o meu fio. Fiz a última correntinha. Agora, vamos fazer o acabamento dela. Vem aqui, ó, pegando as duas alcinhas aqui. Dessa primeira correntinha. Aqui agora a gente entra dentro dessa que fizemos por último e já leva esse fio lá pra trás. Aí já continua fazendo o zigue-zague. Aqui, depois a gente arremata os dois cabos aqui. Então, vamos fazer o acabamento aqui do último grupinho, que é a mesma coisa, tá? Ponto, zigue-zague, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. O que vai mudar, que a gente vai fazer nesse ponto alto central, vamos fazer um ponto picô com 4 correntes, tá ok? Então, vamos deixar aqui uma sobra de fio para fazer o arremate, entrando, pegando a alcinha da frente também, do ponto alto. Uma corrente, vamos para o próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui eu comecei do segundo, depois eu termino aqui, fecho aqui. Chegou no ponto alto central, vamos entrar aqui, na alça da frente, faz um ponto baixíssimo, vamos subir 4 correntinhas, entra de novo no mesmo, na mesma alcinha, e faz um ponto, e faz aqui um ponto baixíssimo, uma corrente e continua. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Em todos os pontos altos eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. Chegou nos espaços de corrente, no primeiro eu entro, faço um ponto baixíssimo. Vou direto para o segundo, um ponto baixíssimo, uma corrente e continuo. Naquele outro ali, eu fiz nas correntinhas também. Ficou muito bom. Chegou no ponto alto central. Entro aqui com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntes. Volto no mesmo espaço e faço um ponto... de novo. Entra aqui no mesmo espaço e faz um ponto baixíssimo. Uma corrente e continua. Ok? Então, eu vou fazer o meu aqui. No final, para arrematar... Olha, eu puxando o fio. Para arrematar,
é a mesma coisa que a gente fez nesse aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, vou fazer o arremate e já trago ela prontinha pra vocês. Pronto, pessoal, aqui está a minha peça finalizada, o americano de crochê Duquesa. Olha que lindo que ele ficou, muito bonitinho. Já ajustei toda a minha peça aqui, os biquinhos, pontinhos que foram necessários aqui, a gente vai fazendo isso durante o processo, né, de tecer a peça, como eu sempre digo. Então, espero que tenham gostado do modelo, da videoaula, que possam reproduzir. Se você reproduzir alguma peça aqui do canal, me marca lá no Instagram. Eu vou amar ver a sua peça. Tem pessoas que faz composições de cores maravilhosas aqui, é muito inspirador pra gente também, tá? E poder reproduzir também, repostar a sua peça, tá? Lá no perfil, para que todo mundo possa ver também. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nada que eu postar por aqui. Está vindo muita coisa nova para o canal, tá? Fiquem atentos, que é muita coisa linda vindo por aí. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.